estava lá em São Roque e então eles foram no McDonald's lá em São Roque. McDonald's. E lá tem uma psiquiatra vendo a cena. O senhor e a senhora pediram um Big Mac e uma Coca-Cola. Ele ficou assim olhando, ela ficou olhando, né? Como é que um casal pede um Big Mac e uma Coca-Cola? De repente, o velhinho tirou uma faca, né, do bolso, pegou o pão, o sanduíche cortou ao meio, metade para um, metade para outro, pegou 2 copos, mediu Coca-Cola, metade de um, metade para outro. E a psiquiatra que estava olhando começou a perguntar: será que são aposentados e eles estão sem grana, né? E será que ele não poderia ali comprar 2 sanduíches, né? Então, por não ter dinheiro, estão comendo só um. E ela se levantou-se e se ofereceu para comprar o segundo sanduíche. E o velhinho respondeu para ela: por favor, não se meta na nossa união, que nós dividimos tudo. Né? Tudo. E ela achou o ato até bonito e tal, mas não compreendeu muito bem, mas voltou para o seu lugar e ficou observando. Daqui a pouco, o velhinho comeu e a velhinha olhava. Ela ficou indignada e impaciente, foi lá e disse assim: o senhor disse para mim não me meter, mas eu estou observando, o senhor está aí comendo e a sua velhinha está olhando. Você tem certeza que não quer mais um sanduíche? E ele disse: não. Eu disse para a senhora que nós dividimos tudo. O que ela está aguardando é que eu desocupe a dentadura para... Caboclo é assim, né? Caboclo. Ai, ai. Meninada, vocês lembram que dia é hoje? Hã? Dia? É dia de quem? São Pedro. Esse dia é de morte ou é de nascimento? Hã? Mas hoje é dia, comemora esse dia de morte ou de nascimento dele? Hã? Será? Tem certeza que está falando? Hã? Tem certeza ou não? Não é nascimento, é morte. São João é nascimento ou morte? Morte. Nascimento. Santo Antônio. Morte. Eu não sei, mas os outros mais. E hoje eu gosto muito de Pedro. Porque Pedro tem essa característica, né, de caboclo, né, de pescador, né, tem essa coisa de, né, muito espontâneo. Pedro, no meio do grupo de Jesus, ele tomou cada cacetada, né, ele é um médio indisciplinado, né, mas foi o cara que hospedou Jesus, né. Durante 3 anos, Jesus foi hospedado na casa dele. Eu conheço a casa de Pedro, estive lá na casa de Pedro. Estive em Cafarnaum, né. E conhecia a casa onde Pedro morou, cuidou da sogra, cuidou da família, né? O mar onde Pedro pescou, o lugar onde Pedro dialogou com Jesus, né?
Então, conheço a região, né? Tive a oportunidade nessa encarnação de ver esses lugares. E é em Cafarnaum que Pedro faz um dos maiores palcos do Evangelho, né? Pedro com a sua simplicidade, né? Pedro era analfabeto, né? Bronco, caipirão mesmo, caboclão. Eu tinha uma sogra que adorava ele, né? Liga, Fernando. É alguma Dani, alguma coisa ali? Dani. Aqui a linguagem é a mímica, né? Quando você estiver com fome, em qualquer parte do mundo, essa linguagem é aceita, sabia? A linguagem do caboclo. Tá certo? E Pedro foi um dos caras que presenciou grandes lições de Jesus. Grandes. De Cafarnaum a Jericó, ele segue ali pelo Vale do Jordão. Depois, Jericó fica no ponto da serra, embaixo. E para subir para Jerusalém, é uma serra imensa, né? Hoje está tudo asfaltado, está bonito hoje. Israel conseguiu fazer daquela região um jardim, né? Mas tem plantação de mamão, de maracujá, tem abacaxi, tem abacate, tem muitas plantações de cana, banana, muita bananeira. Hoje, onde é descrito, onde ele falou o sermão do monte, sermão da montanha, fica a uns 2 quilômetros da casa de Pedro. De lá você avista o mar de Genezaré. E quando você olha dali, ao seu redor está cheio de plantação de laranja, né? E quando você olha para baixo é só banana e laranja, até você chegar no mar de Genezaré ou mar da Galileia. E é um ambiente encantador. E você projeta-se no tempo, observar os rastros dos pensamentos, das atitudes naquela época, né? Como é que era a vida daquela gente, né? Como é que era o diálogo? Como é que era o desenvolvimento da medicina? Quais eram as responsabilidades, né? Como é que era visto a divindade daquela época? E você passa a pensar sobre o assunto, a projetar-se no tempo e chega a imagens daquela situação. E Jesus, na casa de Pedro, ele batia papo, como nós estamos batendo papo aqui. Falava, né? Atendia reis, atendia prostitutas, né? Atendia os famintos, os leprosos, os que estavam com dor de dente, né? As viúvas, os órfãos, os mutilados pelas guerras, os desesperados, os leprosos, né? Os que tinham fogo selvagem, que tinham câncer, que na época não tinham diagnóstico de câncer. Mas enfim, ele atendia naquela casa humilde, a 50 metros, a uns 100 metros da casa de Pedro, da frente da casa de Pedro, tem uma sinagoga. Quando Jesus pregou muito na sinagoga de Cafarnaum. E é interessante que é uma região que tem o habitat de muitos gatos. Como tem gato naquela região? Gatos. Tem muitos gatos. E todos os gatos são muito bem tratados, todos são respeitados, né? São muito bem tratados os animais ali. Eu não sei qual é a simbologia do gato para aquela região, mas o fato é que tem os gatos muito bem tratados. E é um povo respeitoso, né? Um povo muito hospitaleiro. Mas, hoje, em homenagem a Pedro, vamos
lembrar de algumas passagens de Pedro. Uma ocasião, Jesus precisava ir para Jerusalém. Ele sai de Cafarnaum, de madrugada, junto com Pedro, em direção a Jerusalém. E nessa região, tinha muitos assaltos na época. Mas Pedro queria ter um dia somente dele com o mestre. Era ele e Jesus. Então Pedro não contou para ninguém. Nem para Filipe, nem para André, nem para ninguém. De madrugada ele acordou Jesus, os dois levantaram e caminhando. André, quando percebe, né, que Pedro tinha saído com Jesus, André sai cortando o caminho, corta a montanha a pé, e quando Jesus menos espera, Pedro escuta o cortar do mato, caminhar de André do mato, e Pedro se assusta, achando que era alguém que fosse matar o mestre ou assaltar alguma coisa do gênero. E ele se joga em cima de Jesus. Jesus não entende nada. Pedro derruba Jesus no chão, né? De repente era André que apareceu, né? E André dá uma bronca: por que vocês não me falaram, né? Que vocês estavam vindo sozinhos. E eu quero ir com vocês. Contra gosto, Pedro aceitou o visitante intruso, mesmo assim caminharam os três. Chegando em Jerusalém, tinha lá um centurião romano que tinha enchido a pança de vinho, né? Tomado todos. A pressão tinha subido e ele tinha tido um derrame. Então ele passeava numa liteira, carregado por 4 escravos. Ele todo torto em cima da liteira, né? E Pedro, como naquela época, hoje isso é muito comum na nossa sociedade. E Pedro, com o desejo de servir e a sua simplicidade, diz Pedro: Jesus, eu gostaria muito de ter o poder de chegar diante daquele centurião e mostrar para ele a que Deus eu sirvo, o Deus vivo. Gostaria de impor a mão e o centurião sarar. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você perguntou para o centurião se ele aceita, se ele quer? E quase sempre nós temos atitude. Queremos, quando vemos uma casa ou em algum lugar, nós queremos levar toda a nossa família, né? Você perguntar se eles querem. Vocês aceitam? Então Pedro, ele tem esse comportamento. Mas o que é mais interessante é pegar a passagem de Pedro e observar como é que Pedro se encaixa no movimento espírita. É que Pedro está diante do movimento espírita hoje. Pega para a menininha, dá uma 3/8 abaixo. Com espaço democrático a gente tem que... Doutora, tudo em paz? Chegou a doutora das crianças. Tudo tranquilo, na santa paz. Então, meninada, acontece que diz alguns dos afoitos estudiosos do Espiritismo, dizendo que os espíritos que interferem na matéria não são espíritos evoluídos. Espíritos que fazem favores materiais não são espíritos evoluídos. Vamos dar uma olhada o que diz, né, a vida de Pedro diante dos espíritos. Os espíritos algumas vezes abriram as portas da prisão de Pedro, libertaram Pedro.
Libertaram, né? Fez dormir os guardas, fizeram, né? Como é que Pedro hoje poderia ser analisado por esta nova opinião dos espíritas? Pega Pedro, essa personagem, traz ele para os dias de hoje, né? Ou nos coloquemos um dia dos dias de Pedro. Então, muitas vezes os espíritos materializados abriam as portas, Pedro saía, esperava ele distanciar 100, 200, 500 metros, depois desaparecia. E deixava Pedro à própria sorte. Ou isso não está nos evangelhos? Está nos evangelhos, não está? E se hoje os espíritos, ou algum espírito, em determinada circunstância, faz isso para alguns dos seus tutelados, muitos vai classificar as atitudes como a atitude de um espírito não evoluído. Não é isso? Porque o espírito evoluído distancia-se das necessidades humanas, né? Mas Jesus estabelece esse vínculo humanista entre os sexos, né? Quando é que Jesus aplica a sua filosofia humanista entre os sexos? Alguém sabe, não? Quando aquela legião trouxe para ele, aprisionado, uma mulher adúltera, né? Ele valoriza a sexualidade, valoriza a mulher. Um dos maiores feministas que a Terra já conheceu foi Jesus, né? Então é interessante observarmos a vida desse homem ou desses homens. Pedro foi o primeiro a construir a primeira instituição cristã no mundo. Alguém sabe como é que era chamado a instituição que Pedro criou? Hã? Casa do Caminho. E é verdade. Com quem Pedro se associou para abrir essa casa? Hã? Tiago, né? Tiago é que faz a parceria com Pedro. E Tiago barrou alguns companheiros de Jesus e companheiras. Como é que chama a companheira que Tiago barrou? Tiago disse: a tua beleza, ela pode nos causar problemas, e você é jovem, muito bonita e sensual. Você não pode ir na instituição que vamos abrir, não. Você pode colocar em perigo. Como é que chama essa mulher? Hã? Maria. Ela ficava próximo de Cafarnaum, numa cidadezinha chamada Magdala. Vou soprar mais, hein? Magdala. E Maria era de Magdala, por isso que leva-se o nome de Maria de Magdala. Quando a gente pergunta quem é o Ricardo, o pessoal diz assim: o Ricardo é de Santana de Parnaíba, né? Ricardo é o dirigente de Santana de Parnaíba. E logo esse costume também vem daquela época. De onde é a Maria? Maria de Magdala. Então Maria de Magdala, para o nome e o lugar onde ela vem. Como Jesus de Nazaré. Por quê? Ele nasceu, a família é de Nazaré, né? Maria de Nazaré, porque ela viveu em Nazaré. Por isso. Mas voltando à questão de Pedro, fez a construção da primeira
casa cristã. A segunda casa, como é que chamava? Quem criou a segunda casa? Paulo escreveu algumas comunidades. A quem Paulo escreveu? Paulo escreveu aos Filipenses, os Colonicenses, é isso? A quem mais? Aos Coríntios. Quem mais? Aos Gálatas, os Efésios. É em Éfeso que é aberta a segunda casa. Quem abre a segunda casa em Éfeso? Quem abre a segunda casa em Éfeso? Maria de Magdala morreu aonde? Em Jerusalém ou em Éfeso? Maria de Magdala morreu nos braços de quem? Hã? Maria de Nazaré. Mas ela morava em Nazaré nessa época? Morava onde? Em Éfeso. Então Paulo, quando escreveu os Efésios, Paulo estava escrevendo a comunidade cristã que Maria criou. A segunda casa cristã foi aberta por Maria de Nazaré. Bacana, né? Teve um cidadão que ele era dos gentios, mas depois ele tinha dupla cidadania. Esse cara tinha a cidadania romana. E em um determinado momento, em um julgamento, em uma prisão que prenderam ele, e no julgamento ele apelou para as cortes romanas. Como é que chama esse cara? Saulo. Onde ele foi preso? Numa cidade em que homenavam os Césares, ou Cesareia. Se você vem hoje na região de Tel Aviv, existe pequeno alteiro, pequeno monte, à beira do mar, que é chamado na época era chamado de Nínive. E existe isso não é evangelho, isso é bíblico, existe um cidadão que foi mandado levar a mensagem e resolveu não levar, né? Como é que chama esse cara? Jonas, né? E diz uma história que ele foi comido por uma baleia. Ele era tão indigesto que a baleia fez o quê? Vomitou o cara. Nesta região, esse mesmo monte, Pedro também foi visitar, foi chamado. Pedro também já esteve em Cesareia. E Pedro foi chamado. Pedro estava nessa localidade chamada Nínive. E lá ele ressuscitou uma mulher, uma médium. Era muito dada a caridade, né? De repente a mulher morreu, estava todo mundo desesperado, e o Pedro sobe do telhado para receber o ar fresco que vinha do mar. E Pedro ordena que a mulher levante, né? Isso aqui já é evangelho, está no evangelho isso. Quando Pedro está ali, aparecem dois viajores, que é o grande administrador de Cesareia, manda buscá-lo. E Pedro, vai a Cesareia para falar com o governador de Cesareia. Nesta ocasião, Paulo, ou Saulo, esteve em Cesareia, e ali ele foi julgado e estava sendo condenado à morte. Estive nesse lugar, conheci o quarto, a sala onde Paulo foi preso,
E lá ele apelou para a corte romana, e de lá ele é mandado para Roma, depois junto com Pedro. E é nas prisões romanas que se dão os maiores exemplos de fé. Paulo recebe ali as visitas, escreve as suas cartas às comunidades. Paulo continua trabalhando como nunca, produzindo como nunca. E Paulo dividia a sala com Pedro. Os dois foram presos juntos. Né? Presos na mesma sala. Não mesmo no mesmo dia, mas na mesma sala. E os dois conversaram muito, falaram muito. Chegou o dia, o processo corria, chegou o dia da execução. E os dois homens muito preparados, né? Olha, chegou a hora da execução, levaram Paulo, e Paulo olha para o carrasco, ou o soldado, né? E o cara começou a tremer. Sabia que ali estava um homem justo, mas ele não entendia que Paulo precisava passar por aquilo. Paulo precisava pagar aquela duplicata, quitar aquela promissória. E Paulo percebe que o cidadão estava amedrontado. E ele teve forças para encorajar o funcionário de Roma e disse para ele: amigo, cumpra a sua tarefa. Coloca o pescoço e disse: pode baixar o cutelo. O cara decapitou. Pedro não teve o direito a essa condenação. Pedro não teve. A condenação de Pedro foi semelhante à condenação de Jesus. Pedro foi condenado à morte pela crucificação. Pedro, quando recebe a sentença de morte, Pedro faz apenas uma exigência. E é aceito a exigência de Pedro. Pedro não se acha no direito de ser imitado ou imitar a morte do seu mestre. E ele pede, Jesus foi crucificado de cabeça para cima, ele deseja ser crucificado de cabeça para baixo. Mas diz hoje os estudiosos da neurologia, os estudiosos da fisiologia, que a atividade física, a atividade psíquica, mantém irrigados os vasos sanguíneos e dá longevidade à vida. E Pedro era um homem extremamente ativo. Orava muito, trabalhava muito, servia muito, exercitava o seu poder de fé, de mando e de comando, exercitava o seu poder espiritual. E Pedro estava plenamente habilitado a dominar a dor. Em qualquer circunstância, Pedro saía bem. Ao crucificá-lo de cabeça para baixo, Pedro suportava a dor. E a tarde caía. Chegava ao fim do dia. O centurião que estava executando, chefiando a crucificação, ele começou a perceber que a tarde, ao cair, ficaria distante da sua moradia, ele precisava voltar para casa, afinal de contas ele era recém-casado e tinha um filho pequeno. E Pedro não morria. Até que o centurião teve lá uma ideia, né, fantástica. Pegou a sua lança e, se eu der uma cutucadazinha na cabeça dele, né, eu vou abrir lá uma hemorragia. E foi isso que ele fez.
Pedro não morria, já próximo das 3 horas da tarde, ele lanceta a cabeça de Pedro. E a forte hemorragia, Pedro desencarna. Pedro, ao desencarnar, ele vê o corpo do velho pescador ainda agonizando, mas o seu espírito é retirado. E se sente liberto daquela prisão. Mas Pedro desenvolveu um grande amor por Jesus. Ele almejava o dia, o horário em que se encontrasse com Jesus. Ele queria, como uma forma de prestar contas ao grande mestre, do desenvolvimento das casas novas que tinham sido abertas, dos cultos agora em grande expansão nas catacumbas, as perseguições, as vitórias diante dos perseguidores, a fé imorredora, a libertação das almas de forma festiva nos círculos romanos, falar da morte vitoriosa de Estevão, falar de Abigail, falar de sua família, falar de João, falar da própria Maria, falar de Paulo, das comunidades que tinham sido abertas, falar da expansão do Evangelho. Pedro tinha o desejo de estar diante de Jesus para conversar, colocar uma conversa, colocar os assuntos em dia. E é natural quem tem um mestre, ao encontrá-lo, ter tantos assuntos para ser tratado. E Pedro não estava se portando com o choro dos cristãos, com a piedade que tiveram dele. Nada disso lhe importava a Pedro. Pedro desejava estar diante do seu mestre. Era essa a história. Esse é o sentimento de Pedro. Fato é que o centurião volta para casa. Ao chegar em casa, a mulher do centurião acusa o centurião de ter matado um homem justo. E ele doeu na consciência, porque a mulher não sabia que ele tinha lancetado. A mulher não sabia. Mas a mulher, como essa grande sensível, alta sensibilidade, a mulher percebeu que o marido tinha de alguma forma ajudado o desencarne de Pedro, de um homem justo. O que o centurião não sabia, que o seu filho, ele subitamente desenvolveu uma patologia que subjugou um quadro de extremos cuidados, estado febril gigantesco. E o menino, ele transpirava, ele estava em estado letárgico. É uma doença subitamente tomou conta do aparelho físico. Fala a mulher acusando que aquilo era maldição do pescador. Pedro havia amaldiçoado o marido porque o marido tinha matado um homem justo, um homem santo. Por essa razão, a maldição não pegou nele, mas pegou no filho. Essa era a crença. E a mulher vê o filho morrendo, o marido desesperado não encontra outro jeito a enfrentar da forma que ele sabe enfrentar. Ele pega o filho bastante debilitado, põe nos braços, vai até a porta da sala, de joelhos ele faz a rogativa: Pedro, eu sou homem igual a você. Se você julga que sou o responsável pela tua morte, desafia a mim. Transfira essa maldição do corpo do meu filho e põe a mim. Eu posso ir para o inferno, mas, por favor, salve meu filho.
Pedro já havia algumas 2 ou 3 horas do desencarne. Pedro percebe que o seu espírito, ele era ligado a um fio prateado, levado a outras dimensões. Numa casa azul, mas um azul claro, de arrumação modesta, mas de grande beleza, de obras da natureza, das plantas, das árvores, o clima, a perfeição vibratória. Numa pequena sacada, espera de braços abertos o grande Nazareno. Vestimenta de algodão cru, de modalidade simples, expressão majestosa, cabelo cortado e penteado à moda nazarena, pele queimada do sol, expressão atlética. Pedro é recebido por o seu grande mestre. Os braços de Jesus, ao se abrir para trazer ao seu peito o grande pescador, as luzes se transubstanciam. É como um pai encontrando o filho. A emoção indescritível. O velho pescador havia cumprido a promessa feita. Teria atendido ao pedido do Nazareno. Tu és pescador de peixe, irei transformar-te em pescador de almas. Quando Pedro, satisfeito, iria iniciar os relatos dos avanços do Evangelho, Jesus, ainda abraçado com Pedro, percebe que os flashes de pensamento da terra chega em busca de Pedro. E Jesus diz: Pedro, alguém na terra está te chamando. Pedro reluta. Afinal de contas, na terra existiam outros cristãos. Ele estava desencarnado há poucas horas. Ele almejara ter esse encontro tão salutar para a sua alma. Mas Jesus lembra a Pedro: o grande exercício das almas é no mecanismo da caridade. E a oportunidade de servir pela caridade estava batendo a sua porta naquele momento. E a caridade deveria ser atendida, e não ao encontro dos dois. Pedro volta ao globo, à crosta terrestre, sendo guiada, tendo como ponto de seu objetivo, seguindo o filete de pensamento que foi até o encontro dele com Jesus. E para a surpresa de Pedro, um casebre à moda dos funcionários romanos, existia uma mulher desesperada, desequilibrada, uma criança subjugada por uma quantidade incalculável de vírus, a luta do seu organismo para sobreviver, e um homem cumpridor dos seus deveres de Estado, nocauteado pelas próprias emoções, vítima dos seus pensamentos de desequilíbrio. Mas Pedro, se foi dado a ele a chave dos céus, eram as chaves que Pedro necessitava: abrir a porta da sabedoria, a porta do manancial de socorro,
da grande enfermaria celestial e trazer os lenitivos de amor que colocasse ordem no organismo em desequilíbrio, subjugassem o grande ataque viral, trazer saúde perfeita ao corpo em tenra idade. Com o seu magnetismo, modificado pela sua boa vontade, amplia Pedro o grande banquete que lhe é peculiar e ligar a sua mente à mente do grande e glorioso crucificado Jesus. Em minutos, a saúde se restabelece. O centurião, cumpridor dos seus deveres, a mulher subjugada pela dor do filho, agora se expressa em um banquete de alegria e de satisfação, porque Pedro dá a demonstração da grande causa a que servia e dedicou sua vida. Pedro não cobrou vinganças, Pedro não impôs condições, atendeu o pedido do pai em desespero, de uma mãe enlouquecida ao ver o filho sofrendo de profunda enfermidade. E é nesse dia que marca-se para o resto da história. A partir daquela noite, engrossava-se as fileiras dos novos cristãos, os cultos nas catacumbas e nos cemitérios e nas cavernas, às escondidas das autoridades romanas. Um centurião, a sua esposa e o seu filho, como ardente praticante da nova doutrina, que fora demonstrado com a debilidade da saúde do seu filho. Em homenagem a Pedro, às margens desse rio Parnaíba, nós lembramos no dia do aniversário de sua morte. Pedro, amigo, grande pescador, grande cristão, os que já se renovaram pela tua obra, os que estão se renovando, a grande companhia, grande amizade desenvolvida nas prisões com Paulo de Tarso, nós te rogamos, ser conosco nesse dia. Envolve esta pequena assembleia, distanciado por ligações via cibernética. Querido irmão, roga a Jesus e a Maria, sua doce e meiga mãe, que nos abençoe. Abençoe essa grande nação, essa terra que nos viu nascer, essa terra que nos abre porta para o trabalho no exercício da caridade. Senhor Jesus, com os espíritos fiéis, renovados em tua doutrina, nós pequeninos te rogamos, auxilia-nos e nos ampara, nos fortaleça, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade, nos fortaleça e nos ampare, para que possamos lutar contra a força da desordem que tenta dominar o mundo. Irmãos celestiais, renovados em nome de Jesus, auxilia-nos e nos ampara, para que possamos lutar contra as forças das trevas que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.